Oi, gente boa de Deus, aqui comigo, me assistindo agora, ao vivo, ou em qualquer tempo, em qualquer outra hora, em qualquer outra ocasião. Meu desejo é sempre o mesmo, que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus nos ilumine e nos esclareça, e nos ajude a entender profundamente no nosso coração o que o Evangelho ensina, o que ele quer dizer, para a gente conseguir praticar. É o que eu te peço, Jesus, iniciando esse dia em teu nome. Hoje, como eu disse na quinta-feira passada, nós iríamos ver a segunda multiplicação dos pães. E é interessante porque elas são muito próximas do ponto de vista escorreito da cronologia imediata dos evangelhos que tratam do tema, a saber, o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e que trata da segunda multiplicação dos pães, do verso 32 ao verso 39, tanto quanto no Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 1 a 10, é exatamente a mesma sequência histórica que a gente vê, e a gente também percebe que o tempo, o interregno, entre a primeira multiplicação dos pães e a segunda, foi, num certo sentido, curto. Não houve uma interposição de mês, ano, entre nada disso. Foi num período de 2, 3 meses, eventualmente, no máximo. No máximo. A leitura do Evangelho, que não nos apresenta nenhuma cronologia precisa de nada, praticamente, no entanto, nos dá uma sensação, nos permite uma intuição de que o interregno não foi dilatado, foi algo razoavelmente curto. E é por isso que, como introdução, eu quero chamar a atenção para esse intervalo, para esse interregno. E o que eu quero chamar a atenção considerando o interregno curto? É a pergunta para você. O que eu quero chamar a atenção considerando que a primeira multiplicação de pães é praticamente um replay da segunda multiplicação dos pães. É praticamente a mesma coisa. Mesmo diálogo, mesmo tudo. Dava para dizer que Jesus multiplicou os pães 2 vezes, agora e numa outra ocasião. Porque, na realidade, as narrativas são quase totalmente repetitivas entre a primeira, sobre a primeira e acerca da segunda multiplicação dos pães. Aí vem o interregno e vem o contexto posterior, que é onde as coisas ganham mudanças, apresentam
diferenciações significativas é na consequência de uma multiplicação para outra multiplicação. Que diferenciações são essas, considerando que tanto a primeira quanto a segunda narram praticamente a mesma história com os mesmos contextos antecedentes? O povo estava há muito tempo ouvindo, vendo, recebendo curas e milagres, perplexos, chocados, ficando, sem voltar para casa, a necessidade de cada um gritando que eles deveriam permanecer para ver se chegaria a hora deles, a vez deles, a cura deles, a manifestação de Jesus em favor deles. Eram muitos, eram milhares de pessoas à volta, e nada acontece instantânea e simultânea e concomitantemente. Eles vão acontecendo praticamente caso a caso. Em algumas ocasiões é que, como diz o texto antecedente, aqui em Marcos 15, de 29 a 31, que eles trouxeram todos, as multidões, muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitas doenças, enfermidades e condições distintas que não cabiam em designações, tão variadas elas eram, e largaram esses seres que eram verdadeiras mochilas de dor, trouxas de agonia, volumes de aflição, e eles são jogados como quem joga pacotes de dor, de agonia, de choro, de impotência, de desesperança. Foram largados junto aos pés de Jesus, abandonados ali, aquela multidão. E se diz, e ele os curou. E de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, os cegos viam, então glorificavam a Deus. Aí em seguida, o verso 32 diz o seguinte, que Jesus toma uma iniciativa, identicamente, preste atenção, à primeira multiplicação dos pães, quando ele tomou iniciativa. E foi uma iniciativa praticamente idêntica. Quando ele disse, tenho compaixão desta gente, que foi o que ele se referiu da primeira vez. Porque há 3 dias que eles permanecem comigo e não têm o que comer. Estão sendo curados, quem não via está vendo, quem não ouvia está ouvindo, quem não andava está andando. Quem era enquirquilhado se desempenou, quem tinha condições variadas de impotência foram subitamente empoderados pela graça de Deus e recobraram a saúde. Todavia, nem só de cura, visão, falação, audição, recuperação de movimentos, de sanidade física vive o ser humano, mas vive também de pão. Isso inverte um pouco aquela lógica lá da tentação de Jesus em Mateus 4, na qual a gente ficou dias e dias e dias nessa sequência que está toda gravada aqui no YouTube acumuladamente. Quando Jesus diz a Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, o que ele está dizendo aos discípulos é, nem só de cura vive o homem, nem só de restauração visual, auditiva, oral, física, nem só de recuperações de membros, nem só de restaurações de natureza concreta. Vive o ser humano, mas também de pão. Lá para Satanás, ele diz
Quando Satanás diz, transforma pedras em pão, Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui, ele diz aos discípulos, depois de ter curado todo mundo, nem só de cura física vive o ser humano, mas também de pão, de água, de comida. Isso nos remete, pelo menos a mim, me remete imediatamente para aquela menina, filha do chefe da sinagoga, de Jairo, que estivera morta, com 13 anos de idade. E Jesus a levanta da morte. E depois que a levanta da morte, dizendo, Talita cumi, menina, levanta-te. E ela começa a andar por toda a casa, porque era uma adolescente, própria de adolescente, é esse movimento. E agora, ela levantara da morte, sem sinais de morte nela, com energia da vitalidade da ressurreição. Todavia, Jesus chama os pais da garota e diz, deem a ela de comer, porque ela só tem 13 anos, é uma fase em que o ser humano precisa de muito alimento, de muita comida, e Jesus dá a entender que eventualmente a menina adolescente tinha morrido de fraqueza, de inanição, de falta de alimentação ou de elementos químicos que seriam providências naturais de boa ingestão alimentícia. Por isso ele diz imediatamente após ressuscitá-la, deem a ela de comer. Aqui ele cura todo mundo e de novo diz, está na hora de comer. Porque não adianta você ficar buscando sobrenaturalidades, milagres. Você não vai viver de sol. Eu vivo de luz de Deus. Não, eu bebo a água da vida. Isso é idiotice. Para Jesus, nada é mais importante do que qualquer outra coisa. Tudo tem seu lugar, sua propriedade, sua equivalência, sua necessidade. Tudo tem a sua razoabilidade. Então, quem está doente precisa de cura. Mas quem está alguns dias sem comer precisa de pão, de comida. Como quem está sem dormir precisa descansar. Como quem está com pressa precisa acelerar o passo. Em Jesus, tudo é racional, tudo é adequado, tudo é apropriado, tudo tem bom senso, tudo faz sentido. E esse é um princípio que, se a religião aprendesse, especialmente as religiões emocionais, sobrenaturais, pentecostais, neopentecostais, ou aquelas que exploram dimensões invisíveis como se Deus estivesse apenas vinculado àquilo que para os homens é impossível e que esse é o ambiente de Deus no qual ele age e em mais nenhum outro. No Evangelho, esse sofisma, esse engano, essa tolice, essa bobagem é totalmente tratada por Jesus o tempo todo quando ele diz que na hora do pão é o pão, na hora da palavra é a palavra, na hora da cura sobrenatural é a cura, na hora de fazer manutenção de uma ressurreição, isso não é feito com oração, mas com alimento, como foi o caso da filha de Jairo. E assim, em cada caso, em cada coisa, em cada situação, o que você encontra no Evangelho é um senso absoluto de propriedade, de bom senso, de razoabilidade, de modo que a espiritualidade de Jesus é toda ela definida por razoabilidade.
Quando o diabo diz, pula daqui do pináculo do templo abaixo, porque virão anjos te socorrer como paraquedas celestiais, Jesus disse, nem. E disse, você está manipulando o Salmo 91, eu vou descer pela escada. Ou como quando qualquer outra proposta de encurtamento de processos de maneira mágica, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, poupando do trabalho, da cruz, do investimento da vida humana, no ensino, no visitar pessoa a pessoa, casa a casa, aldeia a aldeia, tudo que ele veio fazer e fez. E o diabo propõe que ele dê um salto para além daquilo tudo, que faça um bet com Satanás e ganhe uma fortuna e já seja colocado num trono soberano e não tenha que viver um dia depois do outro. Jesus diz, sai daqui, arreda Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E com isso ele ensina que o caminho que ele veio fazer, ele não aceitava que fosse encurtado por nenhuma magia, de nenhuma natureza, ou por nenhuma negociação de encurtamento dos prazos a serem conquistados pelo trabalho, pelo esforço, pela ação de um dia depois do outro. É isso que torna a gente saudável, de mente saudável, de caráter saudável, de emoção saudável, de estrutura de lógica saudável, sem ter nenhum coach te ensinando magias e feitiçarias quânticas ou de qualquer outra natureza para você encurtar o caminho, como acontece toda hora para todo lado, menos no Evangelho. Em Jesus não é assim. E se você quiser ter alguma coisa com Jesus, aprenda que com ele os processos são vividos. E ele ensina o tempo todo a não fuga da necessidade de se viver a vida um dia depois do outro, com todas as suas consequencialidades e com todas as suas implicações. Então ele que puxa o assunto, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que eles permanecem comigo e não tenho o que comer. Não adianta eu ficar curando, se eles não comem. O curado, não alimentado, vai morrer. O curado, não alimentado, vai morrer. Porque uma coisa, como dizemos lá no Rio de Janeiro, é uma coisa. E a outra coisa é outra coisa. E no Evangelho é o tempo todo assim. E ele diz, eu tenho compaixão e não quero despedir essa multidão em jejum. Não quero. Em jejum. É um negócio sacrossanto para os religiosos. É jejum. Um religioso oportunista que não quer gastar dinheiro, que não quer meter a mão no bolso, que só quer arrancar do povo, que só quer tirar, tomar, usufruir, enriquecer, não gasta dinheiro com ninguém, não investe em pobre, nem necessitado, nem carência humana, nem na fome, nem na necessidade, em nada. A necessidade é para ser abusada e o cara arranca. E aí se alguém diz, eu estou sem comer há 3 dias, ele diz, aproveita e jejua, meu filho. Vai em paz, vai jejuando para casa, porque Deus vai te abençoar mais. Dizem esses ladrões oportunistas, mercenários e lobos vestidos de pele de ovelhas, que vocês chamam de meu pastor, de meu sacerdote, de meu apóstolo, de meu profeta, e é só o teu enganador e abusador da tua alma. Vai em jejum. Para Jesus, não. Jesus diz, esse jejum faz mal. O jejum que eu quero é aquele lá de Isaías 58, que é pegar com o pão, repartir e dar para quem não tem. O jejum que eu quero, ele diz, não é que vocês fiquem sem comer, é que vocês
Vivam e trabalhem para facilitar a vida do outro, tirando pesos, tirando cargas, aliviando, facilitando, desamarrando, soltando de prisões, estimulando o caminho e dividindo o próprio pão. Esse é o jejum que agrada a Deus e que agrada a Jesus, e é o que ele pratica o tempo todo e ensina no Evangelho. Quem tem uma capa, 2 capas, socorra quem está passando frio. Quem tem sobrando, socorra quem não tem nada. É um princípio que se espalha de João Batista a Jesus e atravessa pelos apóstolos o tempo todo. No fim, é o princípio ômega. É o elemento final do critério de juízo de Deus, é esse. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste ver-me, eu estive enfermo e foste visitar-me. Porque o princípio é esse. O jejum que agrada a Deus é o compartilhamento, de modo que quem tem mais ajuda quem tem menos. Quem pode mais ajuda quem pode menos. E como ele olha e vê que as pessoas estão ali por carência há 3 dias, não é justo, não é divino, não é amor, não é bondade, não é graça, não é evangelho dizer aproveitem que já estão há 3 dias sem comer, jejuem um pouco mais e vão para casa para receber poder. E em casa vocês se viram como mandaria a maioria dos espertalhões a quem vocês cultuam e frequentam os cultos e alimentam com dinheiro e os fazem milionários ou até bilionários, como é o caso de alguns espalhados pela terra. Não! Com Jesus diz, eu não quero despedi-los em jejum para que não desfaleçam no caminho. Não é vontade de Deus que, em nome do que quer que seja, de qualquer que seja a espiritualidade, a elevação, a sublimação, a dedicação, a entrega, o tempo gasto e investido, pessoas passem fome, desmaiem, não tenham o que comer, não tenham como fazer provisão para si mesmas, entrem em estado de fragilidade, porque o alimento foi subestimado por uma falsa espiritualidade, uma falsa espiritualidade que é o que vocês veem aí. Tem gente que rouba, dá para a patroa porque não tem dinheiro para dar o dízimo na igreja, rouba a patroa. Vira ladra para não deixar de dar o dízimo para o pastor ladrão no gasofilácio. Tudo invertido, tudo doença, tudo perversão. Quando vem Jesus e diz, não, eu não vou mandar ninguém em jejum, eles têm que comer porque eu não quero ninguém, em nome de ter estado comigo, passando necessidade e desfalecendo pelo caminho, porque não foi bem tratado por nós, por mim e por vocês, meus discípulos. Mas os discípulos vieram com o mesmo argumento da primeira multiplicação, parecia que não tinha acontecido nada. Preste atenção aqui comigo. Parecia que não tinha acontecido nada, que Jesus não tinha feito a primeira multiplicação. Aparentemente, eles não aprenderam nada com o que já tinha acontecido. Pelo amor de Deus, se eu tivesse visto aquilo, eu teria ficado impressionado para o resto da minha existência. Aquele milagre onde, de dentro de partículas subatômicas, de 5 pães e 2 peixinhos, vão saindo mundos e mundos, universos e universos de peixes e de pães, de dentro desses elementos invisíveis aos olhos, porém que são os elementos constitutivos de toda e qualquer matéria no cosmos e no macrocosmos,
e Jesus arrancando peixe de peixe, pão de pães, sem que ninguém conseguisse ver a evolução daquele amontoamento miraculosamente inestancável, ao final do qual, na primeira multiplicação, eles recolheram 12 cestos cheios. Mas eles, os discípulos, os que andavam com Jesus, aparentemente, não registraram nada, não entenderam nada. Naturalizaram o milagre porque não dava, não era uma coisa estúpida. Ao contrário, era a sutileza do poder de Deus, o Todo-Poderoso com a sua sutil manifestação, uma coisa saindo de dentro da outra sem que ninguém percebesse. Eles serviram, milhares, todo mundo comeu, sobrou 12 cestos e eles não entenderam nada. Crente é um caso muito, muito sério. Aí vem Jesus e tem um repeteco, um replay da mesmíssima coisa. Cura, todo mundo diz, olha, já estão há muito tempo, estão com fome, eu não vou despedi-los em jejum. Vão desfalecer pelo caminho. E eles vieram buscar saúde, eu não vou devolvê-los na fraqueza da morte, sem alimentos. Então vamos providenciar. Mas os discípulos lhes disseram a mesma coisa. Que coisa extraordinária como essa vocação daqueles que andam com Jesus, dessa torcida organizada, é a mesma idiotice, é a mesma repetição, é o mesmo cansaço, é a mesma recorrência, é a mesma argumentação, é o mesmo não aprendizado, é o mesmo retardo, é a mesma anencefalia, é a mesma incapacidade reflexiva, é a mesma falta de juntar duas, de pensar antes de fazer, antes de falar, antes de propor. Parece que já tem um script pré-determinado de burrice a ser confessada. Na alma da maioria dos crentes, é todo mundo que igual. Você aqui comigo não é diferente dessa moçada. Prova disso é que você vive de repetições da mesma coisa e você nunca passa para um novo grau, nunca amadurece, nunca entende, nunca sabe de antemão, já a priori, porque já viu, já entendeu, já internalizou, já sabe como é, pratica agora o que aprendeu. Não. É a mesmíssima coisa. Mas os discípulos disseram a mesma coisa. Onde haverá neste deserto, é exatamente a mesma frase. Tantos pães para fartar tão grande multidão. Pelo amor de Deus! A mesma pergunta para o mesmo Jesus, diante das mesmas circunstâncias, com a mesma problemática que no primeiro caso foi resolvido dizendo apenas com apenas uma questão: quantos pães ou que comida vocês têm? Trouxeram 5 pães e 2 peixinhos, o resto é history. Mas não adianta. Parece que para crente não existe história. Eles não aprendem com o passado, não aprendem nem com o que eles viram. Não conseguem fazer síntese nem do que foi realidade que se manifestou diante deles. Parece que sofrem de uma amnésia perene e constante. É o povo mais difícil de aprender na face do planeta. São esses discípulos de Jesus, pelo amor de Deus. A mesma pergunta, não é à toa que Jesus suspira e diz: até quando eu estarei convosco e até quando eu vos sofrerei, porque não tem gente mais abjetamente irracional, burra, desmemoriada, sem conectividade
de racionalidade, de causa e efeito, de conclusão, de memória grata, de compreensão e de entendimento. Vocês todos parece que, se estão na presença de Deus, emburrecem. Eu vejo pessoas que, inclusive, eram muito mais inteligentes, espertas, safas, sábias, viradas, antes, supostamente, de conhecerem Jesus, do que depois. Que aí tudo agora para eles é uma repetição do mesmo. E não vão mais a lugar nenhum. E ficam sob um teto tão baixo que eles vão ficando atrofiados de pensamento e de raciocínio. E veja bem, se não é porventura o seu caso, se não é o seu caso, se não é porventura o seu caso. Olha só, disseram a mesma coisa, perguntou Jesus de novo a mesma coisa. Ai, 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 quantos pães tendes? Responderam eles, agora só com outro número. Antes eram 5 pães e 2 peixinhos, agora é 7 pães e alguns peixinhos. Nem o numeral preciso dos peixes eles tinham, não, 5, alguns pães, 7 pães e alguns peixinhos. Replay absoluto. Não dá nem para dizer multiplicação dos pães, parte 2. Porque a parte 1 é um remaking da mesma história diante deles, meses depois, e eles manifestam a mesma manifestação de blindagem mental, de cognitividade entupida por inteiro. Isso é uma denúncia enorme àqueles que se dizem discípulos de Jesus e não vão a lugar nenhum, não crescem em nenhuma direção, não aprendem nada nunca. Nunca, 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 nunca. Estão sempre repetindo as mesmas coisas, tropeçando nas mesmas coisas, não evoluem jamais em coisa alguma na vida. Aí Jesus, então, diz a eles, então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou Jesus os 7 pães e os peixes, e dando graças, vocês vejam como não é nem importante saber quantos peixes eram. Não era. Para Jesus, muito menos. Então, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, tudo igual ao que ele tinha feito no início, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Provavelmente na mesma organização de 50 em 50, de 100 em 100, em grupos espalhados pela relva. E então a mesmíssima coisa aconteceu. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Da outra vez foram 12, agora são 7, mas é o mesmo repeteco. E a lição é essa, pelo amor de Deus, vocês são aparentemente entes inicináveis, que não aprendem nada, que vivem numa recorrência completa, numa repetição constante. Olha, faz 51 anos que eu convivo com crentes. 51. É o povo que mais demanda repetição. Você repete, 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 repete. Aí diz, agora eu entendi. Você volta no dia seguinte, ele não entendeu nada. Ele está recorrendo aos mesmos expedientes de antes. São as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, os mesmos problemas, as mesmas não soluções, a mesma desmemoriação, a mesma amnésia, a mesma estupidez, me desculpem a palavra, a mesma blindagem mental, a mesma inatravessabilidade dessa calota craniana. Nada entra nem no cérebro, nem na mente, nem na alma,
nem nos neurônios sensíveis do coração, em lugar nenhum. Não aprendem. Por isso, qualquer um que chega com as mesmas coisas enganosas pode praticá-las todas outra vez e os mesmos crentes irão cair na mesma história. Porque assim como é em relação à positividade das ações e dos milagres de Jesus, e como eles são blindados e obturados de mente para compreender, imagina em relação ao engano dos falsários, dos mentirosos, dos dissimuladores. Aí eles vão vendo repetição e repetição, estão vendo as mesmas coisas se repetirem há décadas, e eles embarcam na mesma mentira, na mesma manifestação de ludíbrio, no mesmo engano, e você fica trabalhando com aquela sensação de que você corre em vão, que o que você ensina entrou por aqui, saiu por ali, porque se até os apóstolos parece que se aproximam de Jesus e se abobalham, se estupidificam na presença daquele que é pura luz, que é puro ensino, que é pura iluminação, que é pura pedagogia de graça. Agora imagina esses indivíduos quando chegam na presença dos que estão ali para criar miragem, cortina de fumaça, enganação, de todos os tipos, de todos os tipos. E as pessoas caem sempre nas mesmas coisas, como agora mesmo. Eu estava ali dentro, conversando com pessoas de liderança espiritual no espiritismo kardecista. E eu conversei com 2 deles, pesquisadores de alto nível do kardecismo, e que há muitos espíritas kardecistas que me seguem no Brasil e no mundo inteiro, e que me ouvem todo dia e me levam muito a sério. E aí pediram para conversar comigo e eu recebi com todo amor, com todo carinho, com toda atenção, e terminamos com a mais doce invocação do Espírito de Jesus, do Espírito do Cristo ressuscitado. Mas o que é que eles vieram conversar? Qual foi o assunto? O assunto é esse aqui. É como também no meio deles o povo é enganado o tempo todo por aqueles que, no meio evangélico, era desde o tempo do Orkut, que eu via pessoas pesquisando no Orkut para depois fazerem profecias, dizendo: o Senhor me revelou que você tem um irmão assim, assim, assado. No caso dos evangélicos proféticos, é para contar para você coisas que supostamente eles não sabem, para impressionar você. No caso dos médiuns espíritas que estão ali para enganar as pessoas, sem nenhum interesse sincero em ajudar ninguém, são consolações mentirosas e enganosas, é a mesma coisa, só que há uma pesquisa, e hoje em dia, inclusive, com aparatos de aplicativos que pesquisam quem você der o nome na rede social e te fazem uma síntese de todas as coisas importantes do avô, da avó, que dia morreu, quando morreu, como morreu, do pai, da mãe, dos irmãos vivos, dos irmãos adoecidos, dos amigos que morreram, como morreram, enfim, aquele pacotão. Aí vem a médium. Hoje a gente conversou sobre uma pessoa que trabalha aqui no centro da República, no Palácio do Planalto, com mais de 1 milhão de seguidores, e que vai enganando as pessoas com esses aplicativos e falando de maneira muito mais perversa ainda, porque é dando mensagens de filhos, de filhas, de parentes mortos. E esse é um negócio que tem uma recorrência, uma repetição tão grande entre evangélicos, entre espíritas, entre candomblecistas, entre umbandistas, entre os grupos os mais variados. É a repetição, é o mesmo script de enganação,
transposto de um lado para o outro apenas com aplicações que, nesse caso, me parece ainda mais perversa, porque fica enganando senhorinhas e velhinhas e avós e mamães e papais, dando recados dos filhos falecidos. É muita perversidade. Mas fazem. E as pessoas caem. E tem um detalhe. Não adianta você ir mostrar que aquilo ali é enganação, porque eles não acreditam. Eles estão naquele espírito negacionista. Se eles admitirem que aquilo é enganação, eles admitem que a consolação que veio para o coração deles era mentirosa. E como eles querem que seja verdade, não importa se você prove com todas as letras a enganação deles, eles vão continuar dizendo: não me esclareça porque eu estou feliz, assim como eu estou enganado mesmo. É como em campanha política, ideológica, a mesma coisa, é o mesmo espírito de auto-engano, de autoindução no engano e de devoção à mentira. Pois bem, voltando aqui ao texto, vocês vejam que são os apóstolos, são os que andavam com Jesus, que não aprendem também nunca. Já é a segunda vez a mesma história, o mesmo script, o mesmo screenplay, o mesmo filme. E são as mesmas perguntas, o mesmo diálogo, o mesmo teto baixo, a mesma blindagem mental, o mesmo empedernimento de pensamento e de raciocínio, o mesmo bloqueio, porque não querem crescer, não querem aprender. E aí eu estou falando com você, que vive a mesma história, que não cresce nunca, que não aprende jamais. Você está aí há anos fazendo as mesmas perguntas, sem aprender absolutamente nada, e indo de engano em engano, de enganador em enganador, quando é no caso dos mal-intencionados. Aqui no Evangelho é Jesus. Amor, verdade, luz, esclarecimento, misericórdia, graça, atendimento, mas os discípulos ainda têm a coragem de travar o mesmo diálogo emburrecido com ele, prazos curtos depois dele já ter feito algo gloriosamente grande, mas que não entra no coração deles, eles não aprendem. É para perguntar, é para você perguntar: que dificuldade é essa que eu tenho para entender? Que bloqueio mental, emocional, cognitivo, afetivo é que se estabeleceu em mim de tal modo que criou essa crosta inatravessável, que o Evangelho é repetido, é repetido, é repetido, e eu sempre caio nas mesmas coisas. É para você se perguntar que eu estou aqui dizendo tudo que eu estou dizendo, para ver se existe ainda alguma salvação para a tua mente, antes que ela se torne totalmente entorpecida, e para sua lavagem cerebral, antes que ela fique irreversível. Preste atenção, por favor. Aí vem a repetição do mesmo. Toma Jesus os pães, dá graças, abençoa, manda dar ao povo, todos comeram e se fartaram. E do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças, um grupo muito maior. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã, que é aquela região de Magdala, também chamada de Magdon, Magadon, que significa farol. Lá no Mar da Galileia, fica entre Tiberíades e Cafarnaum, era o lugar onde Maria Madalena nasceu, cresceu, naquela área. Jesus foi para lá, às margens do Mar da Galileia. Chegou lá. E aí o que acontece? Verso 1 do capítulo 16, você está aqui comigo? E aproximando-se os fariseus e os saduceus, os fariseus santarados, puritanos,
incomparavelmente santarados na sua puritanice. E os saduceus eram aqueles que não criam em nada, não criam em espírito, nem em anjo, nem em demônio, nem em ressurreição dos mortos. Eles criam só vagamente em Deus e nos ritos do templo. É como muita gente que eu conheço, especialmente no ambiente chamado progressista, acadêmico, onde o pessoal não crê também em milagre, nem sobrenaturalidade, nem anjo, nem demônio, nem malignidade, nem coisa alguma, nem manifestação de sobrenaturalidade de nenhuma natureza. Sobrou só para eles vagamente a ideia de Deus, muito prazer em discussões teológicas no masturbatório dos pensamentos ideologizados e ritos. Eles vão a cultos, eles dirigem cultos, eles cumprem tabelas religiosas, como os saduceus, que na maioria deles eram sacerdotes no Templo de Jerusalém. Mas para quem Deus era uma eteriedade, eram praticamente entes deístas, que criam que Deus criou todas as coisas, deu corda no reloginho, se ausentou e o resto é com vocês. E para agradar a Deus, a gente faz os cultinhos e fala a respeito dele para dizer que a gente não se esqueceu. É como estão a maioria dos chamados mais progressistas. Os fariseus já caem naquela linha do legalista puritano, que até crê em milagre, mas só nos milagres que possam ser feitos pelos seus mestres e rabinos autorizados. Do contrário, se não fizer parte da confraria, da seita deles, são todos abominados. Parecem muito mais com os santarados da nossa extrema-direita religiosa, negacionista, puritana, persecutória, rottweiliana, de atitudes caninamente raivosas, neurastênicas, como vocês sabem perfeitamente como é. Então estão aqui. Jesus, depois de operar a segunda multiplicação dos pães, chega em Magadã e os fariseus e saduceus correram para lá. Não era tão distante assim, numa diagonal no Mar da Galileia, e tentando, é a expressão, tentando, foram lá como satanases para tentar Jesus. Os religiosos, frequentemente, são os satanases mais contemporâneos que o Evangelho pode ter como inimigos e como adversários da genuína fé. Foram esses saduceus descrentes e esses fariseus santarados, que chegaram e pediram como tentação, como provocação a Jesus, depois de Jesus ter multiplicado pães na cara deles. E eles viram Jesus curar todo tipo de doenças e de enfermidades lá em Genezaré. É o mesmo grupo que tinha ido de Jerusalém para Galiléia, agora chega um pouquinho mais para trás, para o sul do Mar da Galileia, para Magadon. Mas é o mesmo grupo. E não adianta fazer milagres para esse pessoal, o coração deles está fechado. Não é através de curas, milagres e realidades perplexantes, de nada disso. Eles já estão predeterminados a não crer. Já está predefinido. O coração deles já está endurecido. Então, como tentação, como os diábolos, como satanases humanos de Jesus, pediram-lhe que mostrasse-lhes um sinal vindo do céu. A diferença é vindo do céu. Não, a gente já viu sair de dentro da matéria pão, peixe, textos sobrando, realmente é estupefaciente. Milagres, braços crescendo, olhos aparecendo, audições surgindo, gente doente de todos os níveis sendo curada. Agora, a gente quer ver é um sinal do céu.
A gente quer um OVNI de anjos descendo aqui na nossa cara. A gente quer ver um ser de relâmpagos descendo. A gente quer uma nuvem falante, dançante e requebrante, nos falando em hebraico castiço quem tu és. A gente quer um sinal do céu. A gente quer um contingente de anjos descendo e aplaudindo e te elogiando acima de todas as coisas. Aí a gente vai crer em ti. Mentira, 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 mentira. Eles são só diabos. É uma tentação. São diabos humanos. São os satanáses da religião. É mais um argumento para não crerem no óbvio, no claro, no explícito, no inquestionável, no absolutamente manifesto, e que eles não querem acolher porque o coração deles está pedrado, endurecido e inatravessável. Não é pervadível. Eles são seres implacáveis. É isso que são. O resto é apenas argumentação para tentarem criar tentações para Jesus, para ver se Jesus se submete aos caprichos deles. E eles sabem que Jesus não vai submeter-se. Eles querem apenas mais um argumento de dissidência. É só isso que esses líderes religiosos buscam com Jesus e com quem quer que, em nome de Jesus, represente Jesus, represente o Evangelho, pratique o Evangelho, traga o Evangelho, ensine o Evangelho, revele o Evangelho, tire o véu do Evangelho, explicite o Evangelho. Eles ficam morrendo de raiva. E eles são os tentadores procurando ver se colocam algum laço para você cair na argumentação deles. E vieram tentando a Jesus querendo um sinal do céu. Tem que vir do alto, de baixo não. Nem de dentro da matéria. Nem um braço sair de dentro de uma atrofia. Nem um ser todo engelhado, encaquilhado, se tornar desenvolto, livre, atlético, solto. E nem o morto ressuscitado. Não, a gente quer agora do céu. A gente quer que desça do céu e pouse na nossa cara. E Jesus tem que ser esse cumpridor de caprichos religiosos. É o que essas pessoas fizeram e continuam a fazer nos nossos dias e o tempo todo. Jesus, porém, lhes respondeu. Chegada a tarde, preste atenção nesses indivíduos e na resposta de Jesus. Chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, não vai chover. E pela manhã, quando vocês acordam, vocês olham e dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, as nuvens densas estão se formando. Ora, sabeis, na verdade, discernir a meteorologia, o aspecto do céu, das nuvens, da natureza, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Vocês estão vendo tudo o que eu estou dizendo, fazendo e realizando, e vocês estão o quê? Querendo um sinal a mais dos céus? Ora, se vocês de fato sabem discernir nuvens, tempos, chuvas, estações, então me discernam. Porque eu mesmo não vou atender nenhum dos caprichos de vocês, sob hipótese nenhuma. E aí prossegue, dizendo uma geração má. Olha o que Jesus diz dessa geração, desse tipo de gente, desse espírito presente aqui. E preste muita atenção, porque isso pode ter a ver com você. Pode ter a ver com a sua vida, com quem você se tornou. Jesus diz uma geração má.
perversa e adúltera pede um sinal vindo do céu quando eu estou abundantemente impregnando-os da graça divina de todos os lados e eles não querem ver, nem ouvir, nem enxergar. Eles querem me condicionar e querem me determinar e querem me teologizar e querem me colocar no container dos caprichos deles. Vão morrer frustrados eternamente, porque são gente má e gente adúltera, que adulteram as evidências, os sinais, as manifestações, a clareza da revelação de Deus, eles adulteram o tempo todo. E a palavra adulteram tem a ver com esse estelionato cognitivo que eles praticavam o tempo todo acerca de Jesus. Essa geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os retirou-se. Aí, qual é o sinal de Jonas? É o que eu vou deixar para explicar a você no dia de amanhã, que é onde essa segunda ressurreição vai começar a se diferenciar radicalmente da primeira. Mas você ficou comigo até aqui? Você vai voltar amanhã, na quarta-feira, onde a gente vai começar a entrar na diferenciação, que começa com o sinal de Jonas, e aí entra na política e na religião, no fermento de Herodes, no fermento dos fariseus, que Jesus diz que causa inchaço, que inibe o desenvolvimento mental, cerebral, espiritual, que acachapa o potencial da compreensão, esmaga tudo para um lugar que já não é mais nem coração na gente. Então eu espero você amanhã aqui, 13h, para a gente continuar. E as implicações do que eu vou dizer amanhã são fundamentais. São fundamentais para todo mundo que está aqui comigo. Obviamente, você não vai perder. Senhor Jesus, eu quero pedir que a mera narrativa, com as simples aplicações que eu fiz, tenham sido iluminadoras o bastante para quem tem boa vontade, bom espírito e bom coração vir a se enxergar. Eu peço que tu faças isso para que nós sejamos salvos dessa burrice espiritual que assola a mente da maioria, que ouve, nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. E repetem as mesmas coisas de maneira imbecil para o resto da vida, se tornando entes atrofiados, verdadeiros bonsais espirituais que não crescem, não dão fruto, não progridem, não avançam. São seres mediocrizados e diminutivos e que não vão a lugar nenhum, não dão fruto, não dão sombra, não se manifestam no mundo na plenitude daquilo para o que tu nos chamastes. É o que eu peço que o teu Espírito provoque em nós para que queiramos sair desse estado de atrofia horroroso no qual a maioria se colocou. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. E olha só, gente boa de Deus, eu paro por aqui, mas amanhã eu volto com toda alegria para falar sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, crendo que vocês estarão aqui comigo. Eu não tenho muito tempo a perder no dia de hoje. Aqui está passando um Pix com o CNPJ, que é do meu ministério. É para aqueles que querem ajudar. Aqui eu que não faço tudo sozinho, não faço nada sozinho, eu preciso de gente me ajudando, senão eu não consigo. E só aqui em volta de mim tem gente no Rio, tem gente em São Paulo, tem gente em Santa Catarina, tem gente no interior do estado de São Paulo, gente trabalhando.
para poder chegar a todos os lugares. Então ajude o meu ministério, o Pix está aí, o CNPJ está aí também. E também, para quem apontar para o QR Code ou para os que escreverem caiofabio.com.br, que vão cair dentro do meu blog, do meu portal, do meu site, onde tem todas as informações pedagogicamente explícitas para você colaborar, aí é o blog. Mas eu gosto mais do outro, que é quando você aponta para o QR Code, cai aí, clica no verdinho, aí cai dentro do outro ambiente, onde tem o Banco Santander, o Banco do Brasil, para você fazer depósito ou transferência bancária. Embaixo, cartões Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, cartão Elo, para quem prefere usar os cartões e até programar as doações. Embaixo, o PagSeguro e ainda, para quem mora no exterior, o PayPal. Isso é para ajudar meu ministério. Agora, passando aí embaixo também tem uma coisa que tem a ver com o meu nome e o nome da minha mulher. Aí não é o meu ministério. Aí é para aqueles que dizem, eu queria também participar de alguma forma do teu sustento pessoal. Aí tem um CPF. O outro é CNPJ. É pessoa jurídica, não tem nada a ver comigo. Esse é pessoa física. Aí tem a ver comigo e com a minha mulher. Se você quiser, é só anotar. É só participar, é só colaborar, e eu não vou explicar mais porque eu não sou disso. Mas o que me agrada, e é aquilo porque nesta hora eu chego aqui com o maior prazer, é ver você escrever caiofabio.com.br/cursos. caiofabio.com.br/cursos. Escreveu aí, ó, Lupt. Cai aí nesse outro ambiente, onde estão os meus cursos, Reconexões, Jesus, a chave hermenêutica, Ativar, do Dilúvio ao Apocalipse. Se você for subindo, você vai encontrar todos eles sobre o medo, sobre orfandade, abandonos, divórcios, pais que vão embora e não voltam nunca mais, gente angustiada com o tema do suicídio, ou pessoas em estado de desespero que querem se assentar no divã de Deus e serem consoladas, ou, como eu tenho repetido regularmente, eu estou lançando um curso novo, já gravei 240 e tantas aulas, chamado O Poder dos Salmos. Sinceramente, junto com o Reconexões e o Jesus, a chave hermenêutica, provavelmente seja o curso mais efetivo, mais poderosamente transformador e com aplicações temáticas as mais variadas, transformando os salmos em evangelho, porque eu estou lendo os salmos tendo Jesus como chave hermenêutica, significando dizer que além dos 4 evangelhos, você está ganhando centenas de evangelhos de Jesus aplicados ao cotidiano da vida humana, do drama humano, da persecutoriedade, dos inimigos gratuitos, das doenças de alma e de mente, dos problemas de psicossomatização, dos ódios, das raivas, das amarguras adoecedoras, de uma quantidade enorme de tentações de vingança, de tudo o que você quiser, de temáticas humanas as mais variadas, está tudo aí no Poder dos Salmos. E você pode, entrando no caiofabio.com.br/cursos, você vai também achar o Poder dos Salmos e vai poder pegar para você o quanto antes e começar a fazer, porque, especialmente depois que passar do Salmo 40, vai ser bomba, 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 todo dia foi ficando cada vez mais forte. E agora, quando eu já estou no 200 e tantos, meu Deus, está nitroglicerina pura para explodir as fortalezas e os sofismas e os enganos, os mais diversos, e ajudar você nas compreensões mais libertadoras. Então vá e faça parte
que lhe diz respeito. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Eu vou ficando por aqui, dizendo a você, de todo o meu coração, eu creio que Jesus está presente hoje na minha vida. Vivo, com todo o poder nos céus e na terra. Eu creio que eu falo e Ele ouve, que eu bato e Ele abre, que eu busco e nele eu encontro, que eu peço e nele eu recebo. E o que é para mim é para todo aquele que faz isso com fé. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.